Me dê comida e eu curo seu filho. A menina suja de rua sussurrou no restaurante 5 estrelas. Marcelo riu com desprezo, sem saber que estava rejeitando o único milagre que salvaria Rafael. O restaurante Imperial era o tipo de lugar onde os garçons serviam água mineral importada como se fosse champanhe. Lustres de cristal pendiam do teto, mesas cobertas com toalhas imaculadas, e o som discreto de música clássica preenchia o ambiente. Ali, apenas quem tinha dinheiro suficiente para pagar o equivalente a um salário mínimo por refeição conseguia entrar pela porta principal. Marcelo Costa ajustou o relógio de luxo no pulso, enquanto observava o filho Rafael sentado na cadeira de rodas ao seu lado. O menino tinha os olhos fixos no prato vazio à sua frente, sem apetite, sem energia, sem vida. Aquela imagem partia o coração de qualquer pai, mas Marcelo havia aprendido a esconder a dor atrás de uma máscara de frieza e controle. Rafael, você precisa comer alguma coisa. Marcelo disse, tentando soar firme, mas revelando a preocupação na voz. Não tenho fome, pai. O menino respondeu baixinho, a voz fraca como sempre. Marcelo suspirou. Fazia meses que Rafael mal conseguia engolir comida. Os médicos mais caros do país haviam examinado o menino, realizado inúmeros exames, prescrito remédios que custavam fortunas. Nada funcionava. A paralisia progressiva que tomava conta do corpo de Rafael era um mistério que a medicina tradicional não conseguia resolver. Senhor Costa! A voz do gerente do restaurante interrompeu seus pensamentos. Lamento informar, mas há uma situação desconfortável na entrada. Marcelo ergueu os olhos irritado. Que tipo de situação? Uma criança de rua está insistindo em entrar. Já pedimos para ela se retirar, mas ela diz que precisa falar com o senhor. Comigo? Marcelo franziu a testa. Não conheço nenhuma criança de rua. Mande a segurança resolver isso. Já tentamos, senhor, mas ela diz que pode ajudar seu filho. A menção a Rafael fez Marcelo endurecer o olhar. Nos últimos meses, dezenas de golpistas haviam tentado se aproveitar do desespero dele, oferecendo curas milagrosas, tratamentos alternativos, promessas vazias em troca de dinheiro. Todos queriam se aproveitar da tragédia alheia. Diga para ela ir embora. Se não sair, chame a polícia. O gerente assentiu e se afastou. Marcelo voltou sua atenção para Rafael, que agora olhava para a entrada do restaurante com uma curiosidade incomum. Era raro ver qualquer expressão no rosto do menino ultimamente. Pai, Rafael disse subitamente, deixa ela entrar. O que, Rafael? É só mais uma pessoa tentando nos enganar. Por favor, o menino insistiu. E havia algo em sua voz que Marcelo não conseguia ignorar. Uma urgência, uma esperança que ele não via há muito tempo. Marcelo hesitou. Contra todo o seu instinto de proteção e desconfiança, fez sinal para o gerente retornar. Deixe a criança entrar, mas fique de olho. Momentos depois, uma menina atravessou o salão principal do restaurante. Tinha cabelos escuros e desalinhados, rosto sujo de poeira, roupas surradas que já haviam conhecido dias melhores. Seus pés descalços deixavam marcas discretas no piso polido. Todos os clientes pararam de comer para observar aquela intrusão impensável em um ambiente tão exclusivo. Júlia caminhava com a cabeça erguida, ignorando os olhares de reprovação e sussurros indignados. Seus olhos, porém, não demonstravam vergonha ou medo. Havia uma determinação ali, uma força que contrastava completamente com sua aparência frágil. Ela parou ao lado da mesa de Marcelo, olhou diretamente para Rafael e seus olhos se encheram de uma compreensão que não deveria existir em alguém tão jovem. Você está doente? Ela disse para o menino, ignorando completamente Marcelo. Mas eu posso ajudar. Marcelo sentiu a raiva subir. Escuta aqui, menina. Não sei que jogo você está jogando, mas não vai funcionar comigo. Meu filho está sendo tratado pelos melhores médicos do país. Médicos não conseguem curar o que não entendem. Júlia respondeu, finalmente olhando para Marcelo. E eles não entendem o que seu filho tem. E você entende? Marcelo riu. Um som amargo e debochado. Uma criança de rua que mal deve saber ler entende mais que doutores formados nas melhores universidades.
Sei o que ele tem porque já vi isso antes, Júlia disse simplesmente. E sei como curar. O restaurante inteiro estava prestando atenção agora. Garçons haviam parado de servir. Clientes suspendiam conversas, todos observando aquela cena absurda se desenrolar. Isso é ridículo, uma mulher elegante comentou da mesa ao lado. Alguém deveria chamar a polícia. Essa criança está claramente tentando aplicar um golpe. É constrangedor. Outro cliente murmurou. Como deixaram essa menina entrar aqui? Marcelo sentiu o sangue ferver, não apenas pela audácia da menina, mas pela humilhação de ter sua vida privada exposta daquela forma, de ter a doença de Rafael transformada em espetáculo público. Segurança? Ele chamou fazendo sinal para os 2 homens que já se aproximavam. Tirem essa garota daqui agora. Espera, Rafael disse, sua voz fraca, mas firme. Pai, espera, Rafael, não me dê comida. Júlia interrompeu, olhando diretamente para Marcelo. E eu curo seu filho. A frase ecoou pelo restaurante. Silêncio absoluto. Até a música clássica pareceu parar. Marcelo encarou a menina procurando sinais de mentira, de manipulação, de golpe, mas tudo que via era sinceridade absoluta e fome. Uma fome tão profunda que transcendia o físico. Você está me dizendo? Ele começou, a voz carregada de sarcasmo, que vai curar meu filho em troca de um prato de comida? Sim. E o que garante que você não vai simplesmente comer e ir embora? Minha palavra. Júlia respondeu sem hesitar. Várias pessoas no restaurante riram. A palavra de uma criança de rua não valia nada naquele mundo de contratos assinados e advogados caros. Pai. Rafael tocou o braço de Marcelo. Deixa ela tentar, por favor. Marcelo olhou para o filho. Nos olhos do menino havia uma súplica silenciosa, um último resquício de esperança que ele não tinha coragem de esmagar. Todos os médicos haviam falhado. Todos os tratamentos haviam sido inúteis. O que mais ele tinha a perder além de um prato de comida? Está bem, ele disse finalmente, fazendo sinal para um garçom. Traga o menu para ela. O garçom se aproximou hesitante, claramente desconfortável com a situação. Estendeu o menu para Júlia, que o pegou com mãos sujas, mas cuidadosas. Ela estudou as opções por longos segundos. Marcelo esperava que pedisse o prato mais caro, provando que realmente era só uma golpista aproveitadora. Mas quando Júlia finalmente falou, sua escolha o surpreendeu. Só quero arroz, feijão e um pedaço de carne. Ela disse baixinho. Nada mais, só isso? O garçom perguntou incrédulo. Sim, e se puder embalar metade para levar, agradeço. Marcelo sentiu algo estranho no peito. Aquela menina não estava pedindo luxos ou aproveitando a situação. Estava pedindo o básico e ainda queria guardar metade para depois. Para quando? Para quem? Traga o prato. Ele ordenou ao garçom. E não embale metade, traga dobrado. Ela pode comer tudo aqui e levar a mesma quantidade. Júlia o encarou, surpresa pela primeira vez desde que entrara no restaurante. Obrigada. Enquanto esperavam a comida chegar, Marcelo não conseguia parar de observar a menina. Ela não parecia intimidada pelo ambiente, pelos olhares hostis, pela situação constrangedora. Simplesmente esperava em pé ao lado da mesa, com aquela dignidade estranha que não combinava com sua condição. Como você sabe que pode curar meu filho? Marcelo perguntou, tentando manter o ceticismo, mas sentindo-o vacilar. Porque conheço as plantas certas, Júlia respondeu. As ervas que crescem onde ninguém procura, as raízes que os médicos não estudam, os chás que a medicina antiga conhecia. Medicina antiga. Marcelo arqueou uma sobrancelha. Você está falando de curandeirismo? Estou falando de conhecimento que existe há gerações, passado de avó para neta, de mestre para aprendiz, conhecimento que não precisa de diploma ou universidade. E onde uma criança como você aprendeu isso? Pela primeira vez, Júlia desviou o olhar com minha avó. Antes dela partir, havia uma dor naquelas palavras que Marcelo reconheceu imediatamente. Era a mesma dor que ele sentia quando pensava em possivelmente perder Rafael. A comida chegou. 2 pratos generosos de arroz,
feijão e carne perfeitamente temperada. O aroma fez o estômago de Júlia roncar audivelmente e ela corou de vergonha. Come, Marcelo disse mais gentil do que pretendia. Júlia se sentou no chão, mesmo não querendo sujar as cadeiras elegantes do restaurante com suas roupas. Pegou o garfo e começou a comer, não com a voracidade que Marcelo esperava, mas com uma reverência quase religiosa. Cada garfada era saboreada, cada grão de arroz tratado como preciosidade. Rafael observava fascinado. Você mora na rua? Júlia assentiu enquanto mastigava. Engoliu antes de responder. Faz um tempo. E sua família? Não tenho mais. Ela disse simplesmente. Minha avó era tudo que eu tinha. Quando ela se foi, fiquei sozinha. Sinto muito, Rafael, disse, e havia sinceridade genuína em sua voz. Eu também sinto por você. Júlia respondeu olhando para o menino. Deve ser difícil não conseguir andar. Como você sabe que eu andava antes? Porque seus músculos não são de quem nasceu assim. E porque vi seus olhos olharem para as próprias pernas com raiva. Quem nunca andou não sente raiva das pernas. Marcelo ficou impressionado com a observação. A menina era mais perspicaz do que aparentava. Júlia terminou o primeiro prato e educadamente pediu licença antes de começar o segundo. Quando finalmente terminou, limpou a boca com as costas da mão e se levantou. Pronto, agora vou cumprir minha parte. Aqui, Marcelo perguntou, olhando ao redor do restaurante, cheio de espectadores curiosos. Não, preciso buscar as ervas certas. Leva tempo para encontrar e preparar. Quanto tempo? Alguns dias, mas vou precisar que você confie em mim. Marcelo riu novamente, mas dessa vez sem tanto desprezo. Você quer que eu deixe você ir embora e simplesmente espere que volte? Sim. E como sei que você vai voltar? Júlia olhou para Rafael, depois para Marcelo. Porque eu dei minha palavra e porque sei o que é perder alguém que a gente ama. Não quero que mais ninguém sinta essa dor. Havia algo na voz dela, na forma como segurava o pacote de comida extra contra o peito que fez Marcelo acreditar. Contra toda a lógica, contra todo o bom senso, ele acreditou. Está bem, ele disse tirando um cartão do bolso. Este é meu endereço. Quando você tiver o que precisa, vá até lá. Os seguranças vão deixar você entrar se disser meu nome. Júlia pegou o cartão com cuidado como se fosse feito de ouro. Vou voltar, prometo. Ela se virou para sair, mas Rafael a chamou. Como você se chama? Júlia. Obrigado, Júlia. A menina sorriu a primeira vez que sorria desde que entrara no restaurante, e aquele sorriso transformou completamente seu rosto. Por um momento, Marcelo viu não uma criança de rua suja e faminta, mas uma pessoa de valor inestimável que o mundo havia esquecido. Júlia atravessou o restaurante novamente, sob os mesmos olhares de antes, mas agora havia algo diferente. Alguns olhares tinham curiosidade, outros respeito, e alguns, apenas alguns, tinham esperança. Quando ela saiu, o restaurante explodiu em conversas. Clientes discutiam se Marcelo havia sido tolo ou corajoso, se a menina era golpista ou milagre, se aquilo tudo era real ou encenação. Marcelo ignorou todos, olhou para Rafael e viu algo que não via há meses. Esperança genuína nos olhos do filho. Você acha que ela vai voltar, pai? Não sei, filho, não sei. Mas no fundo, contra toda a razão, Marcelo esperava que sim, porque naquele breve encontro com uma criança de rua no restaurante mais caro da cidade, algo havia mudado. Uma porta havia se aberto, e do outro lado dessa porta, talvez, apenas talvez estivesse a salvação que ele tanto procurava. O que Marcelo não sabia era que Júlia carregava mais do que conhecimento sobre ervas. Ela carregava um segredo que mudaria tudo. Um segredo sobre a verdadeira doença de Rafael, sobre o passado de Marcelo e sobre uma conexão entre eles três que ninguém poderia imaginar. Mas isso ele só descobriria quando Júlia voltasse, se ela voltasse. 3 dias haviam se passado desde o encontro no restaurante Imperial. 3 dias nos quais Marcelo Costa verificava compulsivamente as câmeras de segurança da mansão, esperando ver uma menina de rua se aproximar do portão. 3 dias em que Rafael perguntava a cada hora se Júlia havia voltado.
Pai, você acha que ela esqueceu? Rafael perguntou naquela manhã, a voz carregada de decepção. Marcelo estava sentado ao lado da cama do filho, observando como o menino mal conseguia levantar os braços. A paralisia estava avançando. O que começou nas pernas agora subia pelo corpo como uma sombra invisível, roubando cada movimento. Não sei, filho. Talvez ela tenha sido apenas mais uma. Não diga isso. Rafael interrompeu com uma força surpreendente para alguém tão fraco. Júlia não é como os outros. Ela vai voltar. Marcelo não tinha coragem de destruir aquela esperança. Nos últimos meses havia visto o filho definhar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Rafael havia parado de sorrir, de sonhar, de acreditar. O encontro com Júlia havia acendido algo nele que Marcelo temia ver apagar novamente. Senhor Costa, Helena, a enfermeira particular de Rafael, entrou no quarto segurando uma bandeja de medicamentos. Hora dos remédios. Rafael fez uma careta. Aqueles comprimidos não ajudavam em nada, apenas causavam náuseas e tontura, mas os médicos insistiam que era necessário continuar o tratamento. Não quero, o menino disse, virando o rosto. Rafael, você precisa tomar. Helena insistiu, paciente, mas firme. Para quê? Não está funcionando mesmo? O grito do menino ecoou pelo quarto. Marcelo sentiu o coração apertar. Rafael nunca gritava. Sua docilidade natural tornava ainda mais doloroso vê-lo assim, frustrado e desesperado. Filho, por favor, você não entende, pai. Nenhum de vocês entende. Eu estou desaparecendo. Cada dia consigo mexer menos, sentir menos, existir menos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Rafael e Marcelo não sabia o que fazer. Abraçou o filho com cuidado, sentindo como o corpo, antes forte e cheio de vida, agora parecia frágil demais nas mãos. Vamos encontrar uma solução, Marcelo sussurrou. Prometo. Mas era uma promessa vazia. Ele já havia levado Rafael aos melhores neurologistas do país. Já havia pagado fortunas por exames sofisticados, tratamentos experimentais, consultas com especialistas internacionais. Nada funcionava. A doença de Rafael era um mistério que a medicina moderna não conseguia decifrar. A campainha do portão tocou. Marcelo sentiu o coração disparar. Olhou para o monitor de segurança instalado no quarto e viu parada na frente do portão principal uma figura pequena e familiar. É ela? Rafael gritou, tentando se levantar e falhando. Pai, é a Júlia. Marcelo correu até o interfone. Na tela, via a Júlia segurando uma sacola de pano surrada, olhando diretamente para a câmera, como se soubesse exatamente onde estava. Deixe ela entrar, ele ordenou ao segurança. Momentos depois, Júlia atravessava o jardim imenso da mansão, seus pés descalços afundando na grama, perfeitamente aparada. Ela parecia ainda menor naquele ambiente de luxo excessivo, mas caminhava com a mesma determinação de antes. Marcelo a encontrou na porta principal. Você voltou? Disse que voltaria. Júlia respondeu simplesmente. Muita gente diz muitas coisas. Eu não sou muita gente. Havia uma dignidade naquela afirmação que desarvorava Marcelo. Ele se afastou, fazendo sinal para ela entrar. Tire os sapatos antes de... Ele parou percebendo que ela não usava sapatos. Desculpe, sem problema, estou acostumada. Júlia entrou na mansão e não demonstrou surpresa ou deslumbramento com o luxo ao redor. Mármore importado, obras de arte nas paredes, móveis que custavam mais que carros. Nada disso pareceu impressioná-la. Cadê o Rafael? Ela perguntou. No quarto. Ele está pior. Júlia acenou com a cabeça como se esperasse aquilo. Me leve até ele. No caminho, Helena interceptou Marcelo no corredor. Ela olhou Júlia de cima a baixo com clara desaprovação. Senhor Costa, posso falar com o senhor em particular? Marcelo hesitou, mas fez sinal para Júlia esperar. Afastaram-se alguns passos. O senhor não pode estar falando sério. Helena sussurrou irritada. Vai deixar essa criança supostamente tratar Rafael? Ela conhece plantas medicinais?
Plantas medicinais? Helena quase gritou, controlando-se no último segundo. Senhor. Costa, seu filho está sendo tratado pelo Dr. Bernardo Campos, um dos neurologistas mais renomados do país. E o senhor vai jogar tudo fora por causa de uma menina de rua que provavelmente nem sabe escrever o próprio nome. O Dr. Campos não está conseguindo ajudar. Marcelo retrucou. Ninguém está. Rafael está piorando todos os dias, mas isso não justifica recorrer a charlatanismo. Helena gesticulou na direção de Júlia, que ouvia tudo em silêncio. Desculpe, menina, mas é a verdade. O senhor está sendo irresponsável. Irresponsável é ver meu filho definhar e não tentar todas as alternativas. Marcelo disse a voz dura. Júlia fica. Se não concorda, pode se retirar. Helena ficou boquiaberta. Está me demitindo? Estou dizendo que a decisão é minha. Rafael é meu filho. A enfermeira olhou de Marcelo para Júlia, claramente furiosa, mas manteve a compostura profissional. Está bem, mas quando isso der errado e vai dar, não diga que não avisei. Ela saiu pisando duro pelo corredor. Marcelo se virou para Júlia, esperando ver mágoa ou raiva, mas a menina apenas o encarava com aquela calma desconcertante. Ela está preocupada com Rafael, Júlia disse. Não está errada em duvidar de mim. Eu duvidaria também. Então, por que eu deveria confiar em você? Porque você não tem mais nada a perder. E porque no fundo você sabe que estou dizendo a verdade. Marcelo não tinha resposta para aquilo. Simplesmente continuou andando até o quarto de Rafael. Quando a porta se abriu, Rafael iluminou completamente. Júlia, você voltou. Prometi que voltaria. Ela disse, aproximando-se da cama. Colocou a sacola de pano no chão com cuidado. Como você está se sentindo? Pior, Rafael admitiu. Hoje não consegui mexer os dedos da mão esquerda. E meu peito está pesado, como se tivesse algo em cima. Júlia assentiu séria, sentou-se na beirada da cama e estendeu as mãos. Posso? Rafael ofereceu o braço e Júlia o segurou com delicadeza. Fechou os olhos, os dedos pressionando pontos específicos do pulso do menino. Ficou assim por longos segundos, tão concentrada que parecia ter esquecido onde estava. O que você está fazendo? Marcelo perguntou. Sentindo, Júlia. Respondeu sem abrir os olhos. O corpo fala para quem sabe escutar. Isso é ridículo, Helena murmurou da porta, onde observava tudo com ceticismo. Júlia abriu os olhos e soltou o braço de Rafael. Olhou diretamente para Marcelo. Seu filho não tem uma doença. Como assim não tem uma doença? Helena riu. Ele está claramente doente. Ele tem uma intoxicação. Júlia corrigiu, ignorando a enfermeira. Algo está envenenando o corpo dele aos poucos, bloqueando os nervos, paralisando os músculos. Marcelo sentiu o mundo girar. Intoxicação? Mas como? Não sei ainda, mas sei que não é doença natural. Alguém ou algo está causando isso. Isso é absurdo. Helena interveio novamente. Rafael fez dezenas de exames toxicológicos. Todos deram negativo, porque procuraram pelos venenos errados. Júlia disse calmamente. Existem substâncias que a medicina moderna não detecta. Substâncias antigas, esquecidas, que funcionam devagar e silenciosamente. E como você sabe disso, Marcelo exigiu. Pela primeira vez, Júlia hesitou. Seus olhos se encheram de dor antiga porque foi assim que minha avó morreu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Júlia respirou fundo antes de continuar. Minha avó era curandeira, conhecia todas as plantas da região, sabia fazer remédios para qualquer coisa. As pessoas vinham de longe para consultá-la, mas ela também sabia identificar venenos. E quando começou a morrer, da mesma forma que Rafael está morrendo, ela soube que alguém a estava envenenando. Quem? Rafael perguntou horrorizado. Pessoas que tinham medo do conhecimento dela. Pessoas que achavam que o que ela fazia era feitiçaria, que era perigoso. Eles a envenenaram aos poucos com uma planta rara que paralisa o corpo sem matar rápido. E você não conseguiu salvá-la? Marcelo perguntou mais gentil. Descobri tarde demais.
Quando entendi o que estava acontecendo, ela já estava fraca demais. Mas antes de morrer me ensinou tudo. Me ensinou a reconhecer os sinais, a identificar o veneno, a preparar o antídoto. Júlia pegou a sacola de pano e abriu, revelando diversos saquinhos com ervas secas, raízes estranhas, folhas que Marcelo nunca havia visto. Isso é o antídoto? Ele perguntou. Parte dele. Mas primeiro preciso ter certeza de qual veneno está sendo usado. Existem variações e usar o antídoto errado pode piorar tudo. Como vai descobrir? Preciso saber tudo que Rafael come, bebe, toca. Preciso ver os ambientes dele, os objetos, as pessoas. Helena deu um passo à frente. Está insinuando que alguém nesta casa está envenenando Rafael? Estou dizendo que veneno não aparece sozinho. Júlia respondeu. Alguém está colocando. A questão é quem? Marcelo sentiu o sangue congelar. A ideia de que alguém próximo pudesse estar fazendo mal ao filho era aterrorizante, mas fazia sentido. Os médicos não encontravam explicação porque não era uma doença. Era um crime. Isso é loucura, Helena disse, mas sua voz tremeu. Ninguém aqui faria mal ao Rafael. Então você não se importa que eu investigue? Júlia a encarou diretamente. Eu não disse isso, mas acusar as pessoas sem prova é... Não estou acusando ninguém ainda. Só vou procurar a verdade. Marcelo tomou uma decisão. Júlia, você tem minha permissão para investigar tudo e todos nesta casa. Se alguém está fazendo mal ao meu filho, quero saber. Senhor Costa, isso é um erro, Helena protestou. É minha decisão. E Helena, sim. Você está suspensa até isso ser resolvido. Não quero ninguém perto de Rafael que eu não confie completamente. Helena ficou pálida. O senhor está me acusando? Estou sendo cauteloso. Se não tem nada a esconder, não deveria se importar. A enfermeira saiu do quarto furiosa, batendo a porta. Marcelo sabia que havia feito uma inimiga, mas não se importava. A vida de Rafael valia mais que qualquer diplomacia. Obrigado, Júlia, disse baixinho. Não me agradeça ainda. Prove que está certa. Vou provar, mas vai demorar alguns dias. Preciso observar, testar, eliminar possibilidades. Você pode ficar aqui, Marcelo ofereceu. Tem quartos de sobra. Júlia olhou ao redor do quarto luxuoso de Rafael, depois para suas próprias roupas surradas. Não sei se é apropriado. É necessário, Rafael disse. Por favor, fica. Não quero que você vá embora de novo. Havia tanto medo na voz do menino que Júlia não teve coragem de recusar. Está bem, vou ficar. Marcelo mostrou um quarto de hóspedes para ela. Era maior que a maioria das casas, com banheiro privativo, cama king size e closet completo. Nunca dormi numa cama assim. Júlia admitiu tocando o colchão com reverência. Fique à vontade. Se precisar de algo, é só pedir. Marcelo. Ela o chamou quando ele ia sair. Sim. Por que você confia em mim? Sou apenas uma menina de rua. Posso estar mentindo sobre tudo. Marcelo pensou na pergunta. Por que Rafael confia em você? E há muito tempo não vejo meu filho confiar em ninguém. Naquela noite, Júlia começou sua investigação. Examinou cada canto do quarto de Rafael, cada objeto, cada superfície. Cheirou travesseiros, inspecionou lençóis, analisou brinquedos e livros. O que você está procurando? Rafael perguntou fascinado. Resíduos, manchas, qualquer coisa que não deveria estar aqui. Ela encontrou na terceira gaveta do criado mudo um pó fino, quase imperceptível, acumulado no fundo. Júlia molhou o dedo, tocou o pó, levou a língua. Seu rosto empalideceu instantaneamente. O que foi? Marcelo, que observava da porta, perguntou alarmado. Encontrei, Júlia sussurrou. Encontrei o veneno. Ela correu até a sacola, pegou uma raiz específica, mordeu um pedaço e começou a mastigar furiosamente. Cuspiu uma pasta verde no lixo. Você está bem? Rafael perguntou preocupado. Estou. A raiz neutraliza o veneno antes que entre na corrente sanguínea, mas foi perto. Que veneno é esse? Marcelo exigiu. Júlia o encarou e havia medo real em seus olhos. É um veneno raro, muito raro.
feito da seiva de uma árvore que só existe em uma região específica do país. E o pior, o quê? Só quem conhece plantas medicinais profundamente saberia como extrair e preparar esse veneno. Quem está fazendo isso com Rafael não é um amador. A revelação caiu como uma bomba. Alguém com conhecimento especializado estava envenenando Rafael. Alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Quem nesta casa conhece plantas? Júlia perguntou. Marcelo pensou. Temos um jardineiro, seu Ademir. Ele cuida do jardim há anos e parou. Seu Ademir havia insistido várias vezes para preparar chás naturais para Rafael, dizendo que ajudariam com a doença. Júlia, Marcelo, disse a voz trêmula. Você pode preparar o antídoto agora? Posso, mas vai levar a noite toda. E Rafael vai precisar tomar durante vários dias para eliminar completamente o veneno do corpo. Faça, não importa quanto tempo leve. Júlia começou a trabalhar, moeu ervas, misturou raízes, preparou uma infusão que exalava um cheiro forte e amargo. Trabalhou durante horas sob o olhar atento de Marcelo e Rafael. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, ela finalmente terminou. Segurava uma caneca com um líquido escuro que parecia qualquer coisa menos medicinal. Está pronto, ela anunciou. Rafael vai ter um gosto horrível, mas precisa tomar tudo. Júlia começou a trabalhar, moeu ervas, misturou raízes, preparou uma infusão que exalava um cheiro forte e amargo. Trabalhou durante horas sob o olhar atento de Marcelo e Rafael. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, ela finalmente terminou. Segurava uma caneca com um líquido escuro que parecia qualquer coisa menos medicinal. Está pronto, ela anunciou. Rafael vai ter um gosto horrível, mas precisa tomar tudo. O menino assentiu corajosamente. Júlia o ajudou a se sentar e levou a caneca aos lábios dele. Rafael bebeu e fez a careta mais dramática que Marcelo já havia visto. É horrível, ele reclamou. Remédio bom tem gosto ruim, Júlia disse, sorrindo pela primeira vez. Agora descansa, seu corpo vai começar a se curar. Mas a cura era apenas o começo. Ainda precisavam descobrir quem estava por trás do envenenamento. E quando descobrissem, nada seria mais como antes. O sol estava alto quando Rafael acordou naquela manhã. Pela primeira vez em semanas, não acordou com aquela sensação terrível de peso no peito, como se seu próprio corpo fosse uma prisão sufocante. Tentou mexer os dedos da mão esquerda, aqueles que haviam parado de responder no dia anterior. Eles se moveram. Pai! Rafael gritou, a voz misturando choque e alegria. Pai! Marcelo entrou correndo no quarto, o coração disparado. O que foi? Está sentindo dor? Não. Olha, pela primeira vez em semanas, não acordou com aquela sensação terrível de peso no peito, como se seu próprio corpo fosse uma prisão sufocante. Tentou mexer os dedos da mão esquerda, aqueles que haviam parado de responder no dia anterior. Eles se moveram. Pai! Rafael gritou, a voz misturando choque e alegria. Pai! Marcelo entrou correndo no quarto, o coração disparado. O que foi? Está sentindo dor? Não. Olha, Júlia, venha ver. A menina apareceu na porta segundos depois. Os cabelos ainda molhados do banho que havia tomado. Vestia roupas limpas que Marcelo havia mandado separar para ela, mas ainda carregava aquela postura alerta de quem viveu nas ruas por tempo demais. Ele está melhor? Ela perguntou, se aproximando rapidamente. Minha mão voltou, Rafael disse, mostrando os movimentos para ela. Júlia, você conseguiu. Ela examinou a mão dele, pressionou os mesmos pontos do pulso que havia tocado antes e sorriu. O antídoto está funcionando, mas ainda tem veneno no seu corpo. Precisa continuar tomando o remédio por mais alguns dias. Vou tomar durante 1 ano se precisar. Rafael declarou tão feliz que parecia outra pessoa. Marcelo observava Júlia com uma mistura de gratidão e curiosidade crescente. Como aquela menina que não devia ter mais que 12 anos, sabia coisas que médicos formados em universidades caras não sabiam. Júlia, ele disse, preciso conversar com você. Em particular. Ela acenou com a cabeça e o seguiu até o escritório.
Era um ambiente imenso, com estantes de livros até o teto, uma mesa de mogno que parecia antiga e valiosa, e janelas enormes que davam vista para o jardim. Sente-se, Marcelo ofereceu, mas Júlia permaneceu de pé. Prefiro ficar em pé se não se importa. Passei muito tempo sentada no chão. Agora cadeiras me deixam desconfortável. Como quiser, ele disse, se sentando atrás da mesa. Júlia, você salvou meu filho. Não tenho palavras para agradecer. Ainda não salvei completamente. Rafael só vai estar curado quando todo o veneno sair do corpo. Entendo. Mas você fez algo que nenhum médico conseguiu. Preciso saber. Como uma criança aprende tudo isso? Júlia desviou o olhar para a janela, observando o jardim lá fora. Já te contei. Minha avó me ensinou. Mas havia algo mais que você ia me contar. No restaurante você disse que conhecia o que Rafael tinha porque já havia visto antes. Sua avó foi envenenada da mesma forma. Foi por quem? Júlia fechou os olhos e Marcelo viu a dor atravessar seu rosto. Quando ela abriu os olhos novamente, havia lágrimas por pessoas que tinham medo dela. Minha avó curava gratuitamente quem precisava. Não cobrava de quem era pobre, só aceitava o que ofereciam de coração. Mas tinha uma clínica particular na região, dirigida por um médico chamado Dr. Henrique Valente. Ele cobrava caro e não gostava que minha avó atendesse as pessoas de graça. Ele a envenenou, não diretamente, mas pagou alguém para fazer isso. Quando minha avó percebeu o que estava acontecendo, já era tarde. Ela me chamou, me explicou tudo, me ensinou a reconhecer os sinais do veneno, a preparar o antídoto. Depois ela se foi. A voz de Júlia quebrou na última palavra. Marcelo sentiu o peito apertar. E você? O que aconteceu com você depois? Fiquei sozinha, não tinha mais ninguém. Minha mãe morreu quando eu nasci. Nunca conheci meu pai, era só eu e minha avó. Quando ela se foi, não tinha para onde ir e acabou na rua. Sim, mas não fiquei sozinha por muito tempo. Encontrei outras crianças na mesma situação. A gente se ajuda, divide comida, se protege. Marcelo entendeu finalmente. A comida extra que você pediu no restaurante era para eles. Júlia assentiu. Tinha prometido que traria algo. Eles estavam esperando. Quantas crianças? 4. Lucas, que tem 8 anos. Marina e Beatriz, gêmeas de 10, e o pequeno Davi, que tem apenas 6. Marcelo sentiu algo quebrar dentro dele. 5 crianças vivendo nas ruas, cuidando umas das outras, sobrevivendo com o que conseguiam. Júlia, onde essas crianças estão agora? Num abrigo improvisado debaixo do viaduto São Pedro. É seguro o suficiente. Seguro o suficiente? Marcelo repetiu o absurdo da frase ecoando na sala. Júlia, isso não é vida para ninguém, muito menos para crianças. Eu sei. Ela disse simplesmente. Mas é o que temos. Marcelo tomou uma decisão naquele momento. Traga eles para cá. O quê? As outras crianças. Traga todas para essa casa. Tenho quartos de sobra, comida mais que suficiente e espaço para todos. Júlia o encarou como se ele tivesse enlouquecido. Senhor Costa, você está oferecendo abrigo para 5 crianças de rua que nem conhece? Estou. E não me chame de Senhor Costa, me chame de Marcelo. Marcelo, isso é, eu não sei o que dizer. Diga sim. Essas crianças merecem um lugar seguro, comida de verdade, talvez até escola. Pela primeira vez desde que a conhecera, Marcelo viu Júlia chorar de verdade. Não lágrimas silenciosas, de dor antiga, mas soluços de alívio, de esperança, de gratidão tão profunda que não cabia em palavras. Obrigada, ela conseguiu dizer entre lágrimas. Obrigada. Marcelo se levantou e, hesitante, ofereceu um abraço. Júlia aceitou e ele sentiu como ela era pequena e frágil, apesar da força que demonstrava. Era apenas uma criança. Uma criança que havia crescido rápido demais, que havia visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Vamos buscá-los hoje mesmo, ele disse. Mas antes preciso resolver quem está envenenando Rafael. Você disse que encontrou o veneno no criado mudo. Como ele chegou lá? Júlia se afastou limpando as lágrimas. Alguém colocou recentemente porque o pó estava fresco.
Seu Ademir, o jardineiro, ele tem conhecimento de plantas. Ele é um suspeito, mas não o único. Quem mais? Qualquer pessoa que tenha acesso ao quarto de Rafael e conhecimento sobre plantas. Helena, a enfermeira, ficou muito nervosa quando sugeri a investigação. E tem mais alguém? Quem? Você tem alguma cozinheira ou funcionária que prepara as refeições de Rafael? Marcelo pensou. Amélia. Ela é a cozinheira da casa há anos. Faz comida especial para Rafael por causa da condição dele. Preciso falar com ela. Encontraram Amélia na cozinha. Uma mulher de meia-idade com rosto bondoso e mãos calejadas de tanto trabalho. Quando viu Júlia, sorriu acolhedor. Você deve ser a menina que está ajudando o pequeno Rafael. Ouvi dizer que ele melhorou hoje. Que bênção. Foi graças ao remédio dela, Marcelo explicou. Amélia, Júlia precisa fazer algumas perguntas. Claro, pergunte o que quiser, querida. Júlia observou a cozinha com atenção. Era impecavelmente limpa, organizada, cheia de panelas reluzentes e temperos em potes etiquetados. A senhora prepara todas as refeições de Rafael? Todas. O Dr. Bernardo passou uma dieta específica e eu sigo à risca. E as ervas que usa? De onde vem? Amélia apontou para uma pequena horta visível pela janela. Seu Ademir cultiva ali manjericão, alecrim, hortelã, salsinha, tudo fresco e natural. E além dessas, usa alguma outra planta? Não, apenas essas. Por quê? Júlia não respondeu. Caminhou até a janela e observou a horta. Depois se virou abruptamente. Posso ver a horta de perto? Claro, venha. Saíram para o jardim. A horta era pequena, mas bem cuidada, com canteiros organizados e plantas saudáveis. Júlia se ajoelhou e começou a examinar cada espécie, tocando folhas, cheirando caules. Foi quando ela congelou. O que foi? Marcelo perguntou, vendo a expressão dela mudar. Júlia apontou para um canto da horta, onde crescia uma planta de folhas escuras e cá avermelhado. Isso não deveria estar aqui. É só uma erva, Amélia disse confusa. Seu Ademir disse que era bom para temperar. Seu Ademir estava mentindo, Júlia disse, a voz dura. Isso é a erva do esquecimento, extremamente venenosa. Uma folha pequena causa tonturas. 2 causam paralisia temporária. 3 ou mais. Paralisia permanente. Amélia levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus, mas eu nunca usei essa planta. Nem sabia que estava aqui. Onde está seu Ademir agora? Marcelo perguntou, a voz perigosamente baixa. Deve estar na estufa dos fundos. Amélia respondeu ainda em choque. Marcelo marchou até a estufa com Júlia correndo atrás dele. Encontraram seu Ademir regando orquídeas, assobiando tranquilamente. Ademir, Marcelo chamou, a voz ecoando na estufa. O jardineiro se virou, sorrindo. Era um homem de 60 anos, cabelos brancos, rosto enrugado pelo sol. Trabalhava naquela casa há mais de uma década. Senhor Marcelo, bom dia. E quem é a pequena? Não finja que não sabe quem é ela, Marcelo rosnou. E não finja que não sabe o que plantou na horta da cozinha. O sorriso de Ademir vacilou. Do que está falando? Erva do esquecimento. Júlia disse, dando um passo à frente. Você plantou sabendo exatamente o que era e de alguma forma colocou no quarto de Rafael. Isso é absurdo. Ademir protestou, mas seus olhos dilatavam nervosismo. Eu nunca faria mal ao menino. Cuido dessa casa há anos, então explique por que plantou uma erva venenosa na horta. Marcelo exigiu. Eu não sabia que era venenosa. Alguém me deu as mudas, disse que era boa para chás medicinais. Quem? Júlia perguntou. Quem deu as mudas? Ademir hesitou tempo demais. Não lembro. Está mentindo, Júlia disse. E eu sei porquê. Você não está trabalhando sozinho, está? O jardineiro empalideceu. Eu não sei do que está falando. Sabe sim. Alguém pagou você para plantar essa erva. Alguém ensinou você como transformá-la em pó e onde colocar. Quem foi? Eu não vou dizer. Me deu as mudas, disse que era boa para chás medicinais. Quem? Júlia perguntou. Quem deu as mudas?
Ademir hesitou tempo demais. Não lembro. Está mentindo, Júlia disse. E eu sei porquê. Você não está trabalhando sozinho, está? O jardineiro empalideceu. Eu não sei do que está falando. Sabe sim. Alguém pagou você para plantar essa erva. Alguém ensinou você como transformá-la em pó e onde colocar. Quem foi? Eu não vou dizer nada. Você não pode provar nada. Marcelo agarrou Ademir pelo braço. Ou você me conta quem está por trás disso, ou eu chamo a polícia agora mesmo. Tentativa de homicídio de uma criança. Você sabe quantos anos vai pegar por isso? O homem começou a tremer. Eu não queria. Eu precisava do dinheiro. Minha filha está doente. Precisava pagar tratamento caro. Quem? Marcelo gritou, perdendo a paciência. Foi a senhora Verônica. O nome caiu como uma bomba. Marcelo soltou o braço de Ademir e cambaleou para trás. Não, ele sussurrou. Não pode ser. Quem é Verônica? Júlia perguntou. Marcelo se virou para ela, o rosto branco como papel. Minha ex-esposa, a mãe de Rafael. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia tentou processar a informação. A mãe de Rafael estava tentando matar o próprio filho. Onde ela está? Júlia perguntou. Viajando. Pelo menos era o que ela disse. Não a vejo há semanas. Marcelo, precisamos encontrá-la agora. Mas antes que pudessem se mexer, o celular de Marcelo tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu com mãos trêmulas. Marcelo Costa, uma voz feminina elegante, disse do outro lado. Quem é Verônica, sua ex-esposa? Vejo que descobriu meu pequeno projeto. Seu projeto? Você está envenenando nosso filho. A risada que veio do telefone era gelada. Não é meu filho querido. Nunca foi. E está na hora de você saber a verdade sobre muitas coisas. Que verdade? Rafael não é seu filho biológico. Ele é filho do homem que você destruiu. E a pequena Júlia aí do seu lado. Ela também tem uma ligação com você que nem imagina. Marcelo olhou para Júlia, que estava pálida. Do que está falando? Ele exigiu. Pergunte à menina quem era a avó dela. Pergunte o nome completo. Tenho certeza que vai reconhecer. Júlia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Vamos fazer assim. Verônica continuou. Encontre-me amanhã ao meio-dia no antigo galpão Riverside. Venha sozinho. Se trouxer polícia ou qualquer outra pessoa, Rafael nunca saberá a verdade sobre quem ele realmente é. E você nunca vai saber porque a pequena Júlia apareceu justamente na sua vida. A ligação foi cortada. Marcelo se virou lentamente para Júlia. Qual era o nome completo da sua avó? Júlia respirou fundo, sabendo que não podia mais esconder. Maria Helena Ferreira. Costa. Costa, Marcelo, repetiu, sentindo o mundo girar. Você, é minha sobrinha. Júlia acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo. Minha avó era irmã do seu pai. Quando ela morreu, eu descobri que tinha família, tinha você. Mas quando cheguei aqui, você era tão diferente do que eu esperava, tão frio, tão cruel com pessoas como eu. Não consegui me revelar. E Rafael não sei. Mas se Verônica está dizendo a verdade, há mais nessa história do que sabemos. Marcelo se sentou no chão da estufa, incapaz de ficar de pé. Em menos de uma hora havia descoberto que o jardineiro estava envenenando Rafael, amando da ex-esposa, que Rafael pode não ser seu filho, e que a menina que salvou a vida do menino era sua sobrinha. O que vamos fazer? Júlia perguntou. Marcelo levantou os olhos para ela. Viu não mais uma estranha, mas família, sangue do seu sangue. Vamos encontrar Verônica e descobrir toda a verdade. Não importa o quanto doa, porque agora, finalmente, todas as peças estavam começando a se encaixar, e o quebra-cabeça que se formava era mais assustador do que qualquer um poderia imaginar. A noite que antecedeu o encontro com ver mais longa da vida de Marcelo. Ele passou horas no escritório folhando documentos antigos, procurando por pistas que explicassem o enigma que sua vida havia se tornado. Júlia permaneceu ao lado dele em silêncio, ambos presos em pensamentos que doíam demais para serem verbalizados. Conta para mim,
Marcelo disse finalmente, quebrando o silêncio. Conta tudo sobre minha família, sobre sua avó. Júlia respirou fundo. Sua avó e a minha eram irmãs. Maria Helena e Augusto Costa, seu pai, brigaram há muitos anos. Nunca soube direito o motivo. Minha avó não gostava de falar sobre isso. Só sei que foi algo grave o suficiente para cortar laços completamente. Meu pai nunca mencionou ter uma irmã, Marcelo disse, a voz carregada de mágoa. Morreu sem me contar. Quando minha avó faleceu, encontrei documentos antigos, fotos, certidões, cartas. Foi assim que descobri sobre você. Pesquisei seu nome, descobri onde trabalhava, onde morava. Pensei em te procurar mais. Mas o quê? Fiquei com medo. Medo de ser rejeitada de novo. Então comecei apenas a observar de longe. Vi você chegando no trabalho algumas vezes. Vi Rafael na cadeira de rodas. E quando soube que ele estava doente, que ninguém conseguia descobrir o que era, reconhecia os sintomas, os mesmos da sua avó. Exatamente. Foi aí que decidi me aproximar. Não podia deixar você perder Rafael da mesma forma que perdi minha avó. Marcelo sentiu algo se apertar no peito. Júlia havia salvado Rafael não apenas por bondade, mas porque eram família, porque ela entendia a dor de perder alguém. E sobre Rafael não ser meu filho biologicamente? Ele disse, forçando as palavras para fora. Você sabia disso? Não descobri, junto com você. Mas explica algumas coisas. Como o quê? Como Verônica conseguir fazer isso com ele? Mães não envenenam os próprios filhos. Mas se Rafael não é filho dela, a frase ficou suspensa no ar, carregada de possibilidades terríveis. Na manhã seguinte, Marcelo acordou Rafael cedo. O menino estava visivelmente melhor, conseguindo mexer ambas as mãos e até fazer pequenos movimentos com os dedos dos pés. Pai, está acontecendo alguma coisa? Rafael disse, estudando o rosto tenso de Marcelo. Você está estranho desde ontem, filho. Preciso sair por algumas horas. Júlia vai ficar com você. Onde você vai? Marcelo hesitou. Não queria mentir, mas também não podia contar toda a verdade. Não ainda resolver algumas coisas, mas prometo que quando voltar vamos conversar sobre tudo. Rafael segurou a mão do pai com mais força do que conseguia há semanas. Você vai voltar, né? Promete? Prometo, Marcelo disse, beijando a testa do filho. Nada nesse mundo me impediria de voltar para você. Júlia acompanhou Marcelo até a porta. Não deveria ir sozinho. Verônica foi clara. Se levar alguém, não vou saber a verdade. E se for uma armadilha, então pelo menos vou morrer, sabendo que tentei descobrir quem é meu filho de verdade. Marcelo, não fala assim. Ele olhou para a sobrinha que acabara de descobrir. Essa menina extraordinária que havia entrado em sua vida como um furacão de verdades desconfortáveis. Júlia, se algo acontecer comigo, promete que vai cuidar de Rafael? Nada vai acontecer com você, promete? Prometo. Mas volte, por favor. Rafael acabou de te recuperar. Não pode te perder de novo. O galpão Riverside ficava numa área abandonada da cidade onde antigas fábricas haviam fechado e prédios vazios criavam um cenário fantasmagórico. Marcelo estacionou o carro e caminhou até a entrada principal, cada passo ecoando no silêncio perturbador. Pontual como sempre, a voz de Verônica ecoou de dentro do galpão. Entre, Marcelo, não tenha medo. Ele entrou. O espaço era imenso, com teto alto e janelas quebradas que deixavam entrar raios de sol em ângulos estranhos. Verônica estava no centro, elegante como sempre, vestindo roupas caras que contrastavam com o ambiente decadente. Você está linda, Marcelo disse, surpreso com suas próprias palavras. Como sempre, não tente me bajular. Não vai funcionar. Não estou bajulando. Estou tentando entender como a mulher que eu amei é capaz de envenenar uma criança. Verônica riu, mas era um som sem humor. Amar? Você nunca me amou, Marcelo. Você amava a ideia de mim, a esposa troféu bonita e obediente, que faria você parecer bem-sucedido. Isso não é verdade, não é? Então,
Porque quando descobri que não podia ter filhos, você me deixou tão claro que eu era um fracasso? Marcelo sentiu a culpa bater. Lembrava-se daquela época, de como havia reagido mal à notícia, mas não ao ponto de justificar o que ela estava fazendo. Eu estava chateado, mas nunca disse que você era um fracasso, não precisava dizer. Estava escrito no seu rosto toda vez que via famílias completas. Então, fiz o que qualquer esposa desesperada faria. Arranjei um bebê, Rafael. Rafael, filho de Ricardo Mendes, o sócio que você destruiu para ficar com a empresa só para você. Marcelo sentiu o sangue congelar. Ricardo Mendes. Ele não ouvia esse nome há anos. Ricardo e eu tivemos um caso. Verônica continuou caminhando em círculos ao redor de Marcelo. Breve, intenso, necessário. Quando descobri que estava grávida, vi a oportunidade perfeita. Você queria um filho tão desesperadamente que nunca questionou. E Ricardo sabia, mas estava falido, graças a você. Quando ofereci dinheiro em troca do silêncio dele, aceitou. Criamos um acordo. Ele nunca revelaria ser o pai e eu garantiria que Rafael cresceria com todos os privilégios que você podia dar. Então, por que envenenar Rafael agora? Se ele é filho do homem que você amou? Porque Ricardo morreu? Verônica disse, a voz quebrando pela primeira vez há 6 meses. Pobre, sozinho, destruído. E sabe qual foi a última coisa que ele me pediu? Que cuidasse de Rafael, que garantisse que o filho dele tivesse uma vida boa. Então, por que fazer exatamente o oposto? Verônica parou de andar e encarou Marcelo com ódio puro. Porque percebi que Rafael estava se tornando você, frio, calculista, obcecado com dinheiro. Estava se transformando no homem que destruiu o pai biológico dele. Não consegui suportar. Então decidiu matá-lo. Não matar, apenas adoecer. Queria que você sentisse o que Ricardo sentiu. Desespero, impotência, a sensação de ver algo precioso definhar e não poder fazer nada. Marcelo sentiu náusea. Você está doente, Verônica, precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda é você. Sabe o que mais descobri enquanto planejava tudo isso? Sua família tem mais segredos do que você imagina. Do que está falando? A pequena Júlia, tão inocente, tão prestativa. Você sabe por que a avó dela morreu? Foi envenenada por pessoas que temiam o conhecimento dela. Parcialmente verdade, mas sabe quem financiou essas pessoas? Quem pagou para que ela fosse silenciada? Marcelo sentiu o chão desaparecer sob seu pai. Verônica disse, saboreando cada palavra. Augusto Costa. Ele descobriu que a irmã estava curando pessoas gratuitamente, enquanto ele investia pesadamente em farmacêuticas que lucravam com doença. Então, pagou o Dr. Henrique Valente para se livrar dela. Não, meu pai nunca faria isso. Faria e fez. Está tudo documentado. Transferências bancárias, e-mails, contratos. Guardei tudo para esse momento. Verônica jogou uma pasta na direção de Marcelo. Ele a abriu com mãos trêmulas e viu. Documentos assinados por Augusto Costa. Transferências de grandes quantias para o Dr. Henrique Valente. E-mails discutindo o problema Maria Helena. Por isso, sua tia cortou relações com seu pai. Verônica explicou. Ela descobriu o que ele estava planejando. Confrontou ele. Quando percebeu que não conseguiria impedi-lo, cortou o contato. Mas não foi rápida o suficiente para salvar a própria vida. Marcelo caiu de joelhos. Sua família inteira era uma mentira. Seu pai era um assassino. Rafael não era seu filho. E Júlia, a menina que salvou Rafael, era vítima da própria família Costa. Por que está me contando tudo isso? Ele perguntou a voz quebradiça. Porque quero que você sofra sabendo a verdade. Quero que carregue essa culpa pelo resto da vida. E principalmente, Verônica se aproximou e se agachou na frente dele. Quero que você entenda que Rafael é melhor sem você. Assim como Ricardo teria sido melhor sem você. Assim como Júlia teria uma avó viva se não fosse por sua família. Eu não sabia de nada disso. Ignorância não é inocência, Marcelo. Você construiu um império sobre a destruição de outras pessoas. Pode não ter puxado o gatilho, mas forneceu as balas. Marcelo levantou os olhos e Verônica viu algo neles que a fez recuar.
Determinação. Você está certa, ele disse levantando-se. Minha família fez coisas terríveis. Meu pai foi um monstro e eu, sem saber, continuei esse legado de destruição. Mas sabe onde você errou? Onde? Em achar que eu não posso mudar, que não posso fazer diferente. Não pode apagar o passado. Não posso, mas posso construir um futuro diferente. Posso garantir que Rafael cresça sendo nada como eu ou meu pai. Posso ajudar Júlia a ter a vida que a avó dela teria querido para ela. Posso usar a fortuna que meu pai construiu sobre sangue e transformá-la em algo bom. Bonito discurso, mas ações falam mais alto que palavras. Então observe minhas ações. Vou devolver tudo que meu pai roubou de Ricardo. Vou encontrar a família dele e compensar cada centavo. Ricardo não tinha família, morreu sozinho. Então vou criar uma fundação no nome dele. Vou ajudar outras pessoas que foram destruídas por empresários como meu pai e Verônica. O quê? Vou perdoar, sobre sangue e transformá-la em algo bom. Bonito discurso, mas ações falam mais alto que palavras. Então observe minhas ações. Vou devolver tudo que meu pai roubou de Ricardo. Vou encontrar a família dele e compensar cada centavo. Ricardo não tinha família, morreu sozinho. Então vou criar uma fundação no nome dele. Vou ajudar outras pessoas que foram destruídas por empresários como meu pai e Verônica. O quê? Vou perdoar. Você? Verônica piscou confusa. O quê? Você tentou matar o Rafael, qualquer outra pessoa chamaria a polícia, mas eu entendo sua dor. Entendo que estava tentando fazer justiça da única forma que sabia. Então vou te dar uma escolha. Que escolha? Desapareça, suma da nossa vida ou fique e seja parte da solução. Ajude Rafael a entender quem você. Verônica piscou confusa. O quê? Você tentou matar o Rafael, qualquer outra pessoa chamaria a polícia, mas eu entendo sua dor. Entendo que estava tentando fazer justiça da única forma que sabia. Então vou te dar uma escolha. Que escolha? Desapareça, suma da nossa vida ou fique e seja parte da solução. Ajude Rafael a entender quem foi o pai biológico dele. Ajude-o a conhecer essa parte da identidade, mas se ficar, tem que parar com essa sede de vingança. Verônica o encarou por longos segundos. Procurava sinais de mentira, de manipulação, mas tudo que via era sinceridade cansada. Por que faria isso por mim? Porque alguém precisa quebrar esse ciclo de ódio e vingança? Pode ser eu. Verônica se virou, andou até a janela quebrada, olhou para fora. Quando falou novamente, sua voz era pequena, vulnerável. Ricardo era um bom homem, gentil, sonhador, tudo o que você não era. Eu sei. E Rafael merece conhecer esse lado dele. Merece saber que o pai biológico não era um monstro. Mesmo que o pai que o criou venha de uma família de monstros. Concordo completamente. Mas não posso ficar, Marcelo. Fiz coisas terríveis. Quase matei uma criança por vingança distorcida. Não mereço perdão. Todos merecem uma segunda chance. Não. Algumas pessoas precisam carregar as consequências das próprias escolhas. Vou embora. Vou sumir. Mas vou deixar algo para Rafael. Ela tirou do bolso um envelope grosso. Cartas que Ricardo escreveu para o filho que nunca pode conhecer. Fotos, histórias, tudo que Rafael precisa para entender quem era o pai verdadeiro. Marcelo pegou o envelope com reverência. Ele vai valorizar isso. E Marcelo, seja melhor do que seu pai. Seja melhor do que eu. Seja o pai que Rafael merece, mesmo não sendo biológico. Vou tentar todo dia. Verônica acenou com a cabeça e caminhou em direção à saída. Parou na porta. A pequena Júlia, ela é especial. Não deixe ela esquecer isso. Não vou. E então Verônica saiu desaparecendo na luz do meio-dia, deixando Marcelo sozinho com o peso de revelações que mudavam tudo. Ele voltou para casa dirigindo no automático, a mente processando tudo. Quando chegou, encontrou Rafael na sala, sentado no sofá pela primeira vez em meses. Júlia estava ao lado dele, e as
4 crianças de rua que ela havia trazido estavam brincando no chão. Pai! Rafael gritou ao vê-lo. Olha, consegui sair da cama sozinho. Marcelo correu e abraçou o filho com tanta força que o menino reclamou. Devagar, pai. Ainda estou frágil. Desculpa. É que eu te amo tanto, Rafael. Tanto? Eu também te amo. O que aconteceu? Você está chorando? Estou, mas são lágrimas boas. Tenho muitas coisas para te contar. Sobre sua mãe, sobre quem você realmente é, sobre nossa família e sobre a Júlia ser minha prima. Marcelo olhou surpreso para Júlia, que deu de ombros. Contei para ele. Não conseguia mais guardar segredo. Então você já sabe. Sei e acho incrível. Sempre quis ter primos. E agora tenho a Júlia, que é praticamente um super-herói que salva vidas. Marcelo riu entre lágrimas. Sim, ela é. Ele se virou para as outras crianças que observavam tímidas. E vocês devem ser Lucas, Marina, Beatriz e Davi. Sim, senhor. Lucas, o mais velho, respondeu. Obrigado por deixar a gente ficar aqui. Essa é a casa de vocês agora, todos vocês. Naquela noite, com todas as crianças dormindo em quartos limpos e seguros pela primeira vez em muito tempo, Marcelo sentou com Júlia no jardim. Sua avó, ele disse. Ela era uma mulher incrível, não era? Era a melhor pessoa que conheci. Sinto muito pelo que meu pai fez. Se pudesse desfazer, não pode. Mas pode honrar a memória dela sendo diferente. É o que pretendo fazer. Vou criar uma clínica gratuita no nome de Maria Helena. Atendimento para quem não pode pagar. Com curandeiros, médicos tradicionais, todos trabalhando juntos. Júlia sorriu, lágrimas escorrendo. Ela, mulher incrível, não era? Era a melhor pessoa que conheci. Sinto muito pelo que meu pai fez. Se pudesse desfazer, não pode. Mas pode honrar a memória dela sendo diferente. É o que pretendo fazer. Vou criar uma clínica gratuita no nome de Maria Helena. Atendimento para quem não pode pagar. Com curandeiros, médicos tradicionais, todos trabalhando juntos. Júlia sorriu, lágrimas escorrendo. Ela teria amado isso. E você vai me ajudar a administrar. Quando estiver mais velha, se quiser estudar medicina, vou financiar tudo. Por que está fazendo tudo isso? Porque você me mostrou que família não é sobre sangue, é sobre escolha. E eu escolho vocês, você, Rafael, essas crianças todos. Júlia abraçou o tio que acabara de conhecer e Marcelo entendeu finalmente o que significava estar completo. 3 semanas haviam se passado desde o encontro no galpão Riverside. 3 semanas de transformações que mudaram não apenas a mansão Costa, mas as vidas de todos que habitavam ali. Rafael estava sentado na varanda observando o jardim onde Lucas, Marina, Beatriz e o pequeno Davi brincavam com uma liberdade que jamais haviam experimentado. O menino ainda não conseguia andar, mas os movimentos voltavam gradualmente. Os dedos agora obedeciam completamente, os braços ganhavam força e pela primeira vez em meses, conseguia sentir as próprias pernas. Está pensando no quê? Júlia perguntou, sentando-se ao lado dele com 2 xícaras de chá. Em como tudo mudou, tão rápido? Rafael respondeu, aceitando a bebida. Há 1 mês eu estava morrendo. Hoje estou vendo crianças felizes no jardim. Tenho uma prima incrível e descobri que meu pai não é meu pai biológico. A última frase saiu carregada de uma emoção que Rafael ainda estava aprendendo a processar. Você está com raiva dele? Júlia perguntou gentilmente. Do meu pai? De Marcelo? Rafael pensou por longos segundos. Não, ele não sabia. E mesmo descobrindo, continuou me amando do mesmo jeito. Talvez até mais. E do Ricardo, seu pai biológico. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. Tenho raiva de não ter conhecido ele, de não ter tido a chance de chamar ele de pai também. Júlia segurou a mão do primo. Mas você tem as cartas, as histórias. Uma parte dele vive em você. Já leu algumas? Ainda não. Estou com medo. Do quê? De descobrir que ele era uma pessoa incrível e sentir ainda mais falta de algo que nunca tive.
Júlia abraçou Rafael e os dois ficaram assim por longos minutos. Dois jovens processando perdas e ganhos que eram grandes demais para suas idades. No escritório, Marcelo estava ao telefone com seu advogado. A conversa era tensa, necessária, dolorosa. Entendo, Dr. Carvalho. Sim, quero processar o espólio do meu pai. Quero que cada centavo roubado de Ricardo Mendes seja devolvido à memória dele. Não me importo se vai manchar o nome Costa. Esse nome já está manchado há muito tempo. Quando desligou, encontrou Júlia parada na porta. Não sabia há quanto tempo ela estava ali. Precisamos conversar, ela disse. E havia algo em sua voz que fez Marcelo saber que essa conversa seria difícil. Sentaram-se frente a frente, o peso de verdades não ditas pairando entre eles como neblina densa. Seu pai matou minha avó. Júlia começou sem rodeios. Não apenas mandou matar, planejou, financiou, garantiu que acontecesse. Eu sei e não tenho palavras suficientes para deixar eu terminar. Ela interrompeu a voz firme, mas não agressiva. Durante semanas fiquei pensando se conseguiria olhar para você sem ver ele. Se conseguiria estar nesta casa sem sentir raiva. Se conseguiria chamar você de tio sem que a palavra virasse cinzas na minha boca. Marcelo sentiu o coração apertar. E consegue? Ele perguntou, temendo a resposta. Consigo, Júlia, disse. E pela primeira vez sorriu porque percebi algo que minha avó teria querido que eu percebesse. Você não é seu pai. Assim como Rafael, não precisa ser Ricardo ou você. Somos feitos das escolhas que fazemos, não do sangue que carregamos. Júlia, mas preciso que você entenda uma coisa, Marcelo. Perdoar não significa esquecer. Nunca vou esquecer que sua família tirou a única pessoa que eu tinha, mas posso escolher não deixar esse ódio me destruir da mesma forma que o ódio destruiu Verônica. Marcelo se levantou e caminhou até a janela, tentando controlar as emoções. Você é mais sábia que qualquer adulto que conheço. Minha avó me ensinou que sabedoria não vem da idade, vem da dor que transformamos em crescimento. Ela seria tão orgulhosa de você? Espero que sim. E espero que, onde quer que ela esteja, saiba que não deixei o ódio vencer. Naquele momento, a campainha tocou. Marcelo franziu a testa, não esperava visitas. Na porta estava Helena. A enfermeira parecia diferente, mais magra, mais cansada, sem aquela postura sempre impecável que mantinha. Carregava uma mala pequena e olhava para o chão como se não tivesse coragem de erguer os olhos. Senhor Costa, ela disse, quando Marcelo abriu a porta. Sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que deveria ter ido embora e nunca mais voltado. Mas preciso falar com você e com Rafael. Helena, por favor, só alguns minutos. Depois vou embora e nunca mais vou incomodar. Marcelo olhou para Júlia que observava de dentro da casa. Ela acenou com a cabeça, dando permissão silenciosa. Entre, ele disse. Reuniram-se na sala de estar. Rafael, ao ver Helena, ficou tenso. Júlia permaneceu ao lado do primo, protetora. As 4 crianças foram rapidamente levadas por Amélia para o jardim dos fundos. Rafael, Helena, começou, as lágrimas já escorrendo. Eu falhei com você. Fui contratada para cuidar, para proteger e deixei que meu orgulho e meu preconceito atrapalhassem. Você não envenenou ele, Marcelo disse. Já sabemos que foi Ademir, mas eu suspeitei. Semanas antes de Júlia aparecer, notei coisas estranhas. Ademir sempre por perto demais, insistindo em levar chás para Rafael, aquela erva nova na horta. Mas não falei nada porque achei que estava imaginando coisas. Rafael se inclinou para a frente. Por que não falou? Porque tinha medo de estar errada, de parecer louca, de perder meu emprego por fazer acusações sem prova. Helena cobriu o rosto com as mãos. Coloquei meu conforto acima da sua segurança e quase te perdi por causa disso. Quase, Rafael, disse suavemente. Mas não perdeu. Estou aqui. Não mereço seu perdão. Talvez não, mas vou dar mesmo assim. Sabe por quê? Helena levantou os olhos surpresa. Porque aprendi que guardar raiva só envenena a gente por dentro. Já fui envenenado uma vez.
Não quero me envenenar de novo com ódio. Helena desabou a chorar. Marcelo sentiu o peito inchar de orgulho. Seu filho, porque Rafael sempre seria seu filho, estava se tornando um homem melhor do que ele jamais sonhou ser. Mas Helena, Marcelo, disse: "Onde você esteve essas semanas? Fui visitar seu Ademir na prisão. Todos na sala congelaram." "Você o quê?" Júlia perguntou. "Fui visitá-lo. Precisava entender por quê. Porque ele faria algo tão terrível." "E o que ele disse?" Marcelo perguntou que a filha dele estava morrendo. Câncer avançado. Precisava de um tratamento experimental que custava uma fortuna. Verônica ofereceu todo o dinheiro necessário se ele envenenasse Rafael aos poucos, e ele aceitou. Rafael disse a voz sem emoção: "Aceitou, mas está destruído de remorso. A filha dele morreu mesmo assim, uma semana antes de Júlia aparecer. Então ele fez tudo aquilo por nada." O silêncio que se seguiu era pesado de tragédia acumulada. Quantas vidas destruídas por vingança, por desespero, por escolhas terríveis feitas por motivos que pareciam justificáveis no momento. "Ele merece estar na prisão", Marcelo disse finalmente. "Mas também merece que alguém lembre que foi humano que amou a filha. Incrível, sabia?" "Não sou. Só estou tentando ser o que minha avó teria que fez escolhas terríveis por amor distorcido." "Por isso fui visitá-lo", Helena disse. "Alguém precisava lembrar ele disso. E alguém precisava lembrar a mim mesma que até pessoas boas cometem erros terríveis quando estão desesperadas." Júlia se levantou e se aproximou de Helena. Estendeu a mão. "Obrigada por ser corajosa o suficiente para, querido que eu fosse." Naquela noite, Rafael finalmente abriu o envelope que Verônica havia deixado. As cartas de Ricardo Mendes, o homem que o gerou, mas nunca conheceu. Júlia e Marcelo estavam presentes. Um apoio silencioso, enquanto Rafael lia cada palavra com olhos que brilhavam de lágrimas. "Querido filho." A primeira carta começava: "Escrevo estas palavras sabendo que talvez nunca as leia, mas preciso que elas existam, porque você existe. E isso é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida." Rafael leu sobre um homem gentil que amava música, que sonhava em ser professor, que acreditava que bondade era mais valiosa que dinheiro. Leu sobre arrependimentos, sobre escolhas difíceis, sobre um amor profundo por um filho que nunca poderia conhecer. "Espero que você cresça forte e bom." Uma carta dizia: "Espero que seja melhor que eu fui. Espero que escolha o amor ao invés do ódio, o perdão ao invés da vingança. E mais que tudo, espero que saiba que seu pai biológico, mesmo de longe, mesmo em silêncio, sempre amou você com cada pedaço da alma." Quando Rafael terminou de ler, estava chorando abertamente. Marcelo o abraçou, e não havia ciúmes ou ressentimento, apenas amor puro de um pai por seu filho. "Ele era uma boa pessoa", Rafael disse entre soluços. "Era, Marcelo", concordou. "E você tem o melhor dele e o melhor de mim. Isso te torna especial. Tenho 2 pais, então?" "Tem. Um que te deu a vida, outro que te criou. E ambos te amaram mais que tudo." Rafael abraçou Marcelo com força. "Você é meu pai. Biológico ou não, você é meu pai." As palavras quebraram algo dentro de Marcelo. Toda a culpa, todo o medo de não ser suficiente, de ser substituído na memória e no coração de Rafael. Tudo desmoronou, deixando apenas amor. "E você é meu filho", ele respondeu. "Sempre foi. Sempre será." Júlia observava de longe, lágrimas escorrendo. Via não apenas tio e primo, mas famílias se formando de maneiras que transcendiam sangue e genética. E lá fora, no jardim, 4 crianças dormiam em camas macias pela primeira vez em muito tempo, sonhando com futuros que finalmente pareciam possíveis. A cura de Rafael estava quase completa, mas a cura da família Costa tinha apenas começado. 2 semanas depois, a mansão Costa acordou diferente. Hoje não era um dia comum. Hoje era o dia que mudaria tudo. Rafael estava na sala de fisioterapia que Marcelo havia montado especialmente para ele.
Dr. Paulo Mendes, o fisioterapeuta contratado, observava o menino com atenção enquanto ele fazia exercícios para fortalecer as pernas. Está pronto? O médico perguntou, um sorriso confiante no rosto. Rafael olhou para as próprias pernas que tremiam de esforço, mas finalmente respondiam aos comandos. Acho que sim. Não acha? Você está. Confie em mim. Júlia, Marcelo e as 4 crianças se aglomeraram na porta. Todos sabiam o que estava prestes a acontecer. O ar estava carregado de expectativa, de esperança, de medo. Rafael vai andar. O pequeno Davi perguntou, seus olhos enormes, cheios de admiração. Vai, Júlia, respondeu segurando a mão do menino. Hoje é o dia. Dr. Paulo ajudou Rafael a se levantar da cadeira de rodas. O menino ficou de pé, apoiado nas barras paralelas, respirando fundo. Seus joelhos tremiam, mas aguentavam o peso. Lembra o que praticamos? O fisioterapeuta disse. Um passo de cada vez. Não tenha pressa. Rafael acenou com a cabeça. Olhou para o pai, que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhou para Júlia, que sorria através do próprio choro. Olhou para Lucas, Marina, Beatriz e Davi, que o observavam como se ele fosse um super-herói prestes a voar. E então Rafael levantou o pé direito. O mundo pareceu parar. Cada respiração, cada batida de coração ecoava no silêncio da sala. O pé se moveu para a frente, trêmulo, mas determinado, e pousou no chão alguns centímetros à frente. Um passo. Continua. Dr. Paulo encorajou. Você consegue. Rafael levantou o pé esquerdo. Mais firme, dessa vez mais confiante. Outro passo. Você está andando, Marina gritou e então todos gritaram juntos. Rafael deu mais 3 passos antes que as pernas começassem a fraquejar. Dr. Paulo o segurou, ajudando-o a se apoiar, mas o menino estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu andei, ele gritou. Pai, Júlia, eu andei. Marcelo correu e abraçou o filho, erguendo-o do chão num abraço que continha meses de medo, semanas de esperança e segundos de pura alegria. Você andou, meu filho. Você andou. As crianças correram para abraçá-los, e logo todos estavam num amontoado de lágrimas felizes, risos e gritos de celebração. Júlia observava de lado, permitindo-se sentir a vitória completa. Aquele menino que estava morrendo há semanas agora estava vivo, andando, sorrindo, e ela havia feito parte desse milagre. Obrigada, Marcelo, disse para ela, os olhos vermelhos. Obrigada por salvar meu filho. Obrigada por me dar uma família, Júlia respondeu. Naquela tarde, reuniram-se no jardim para uma conversa que Marcelo vinha adiando. Era hora de conhecer verdadeiramente as 4 crianças que agora faziam parte da família. Lucas Marcelo começou sentando-se na grama ao lado do menino de 8 anos. Conte-me sua história. Lucas olhou para Júlia, que acenou encorajadoramente. O menino respirou fundo. Minha mãe me deixou na rodoviária quando eu tinha 5 anos. Disse que ia comprar comida e nunca voltou. Fiquei esperando 3 dias até a polícia me levar para um abrigo. Fugi de lá quando tinham crianças mais velhas que batiam nos pequenos. Marcelo sentiu o coração apertar e encontrou Júlia. Encontrei. Ela me ensinou a encontrar comida, a me proteger, a não desistir. Me salvou mais vezes do que consigo contar. Marcelo olhou para a sobrinha com admiração renovada. Ela não tinha apenas sobrevivido nas ruas, mas havia protegido outros. E vocês duas? Ele se virou para as gêmeas Marina e Beatriz, de 10 anos. Marina, a mais falante, respondeu. Nosso pai bebia muito, batia na nossa mãe. Um dia bateu tanto que ela não acordou mais. A polícia levou ele e nós fomos para um orfanato. Era horrível lá. Batiam na gente, não davam comida suficiente. Fugimos juntas e vivemos debaixo de pontes até conhecer Júlia. Júlia nos ensinou a ler. Beatriz adicionou falando pela primeira vez. Era mais tímida que a irmã. Usava jornais velhos que encontrava no lixo. Dizia que conhecimento era a única coisa que ninguém podia roubar de nós. Marcelo.
Olhou para Júlia, que estava vermelha de vergonha pela atenção. Minha avó dizia isso. E você? Marcelo se ajoelhou na frente do pequeno Davi de 6 anos. Qual é a sua história? O menininho olhou para os próprios pés. Não lembro muito. Só lembro de ter fome sempre. Júlia me encontrou chorando perto de um mercado. Me deu comida e disse que eu não precisava mais ficar sozinho. Davi abraçou Júlia, que o apertou com força. Marcelo viu então o que não havia visto antes. Júlia não era apenas uma criança extraordinária. Era uma heroína que salvava vidas todos os dias com recursos mínimos e coração imenso. Vocês querem ir para a escola? Ele perguntou. Os 4 pares de olhos se arregalaram. Escola de verdade? Lucas, perguntou a voz cheia de descrença. Escola de verdade com uniformes, mochilas, material escolar, tudo. Podemos mesmo? As gêmeas perguntaram em uníssono. Podem? Vocês moram aqui agora. Essa é a casa de vocês e toda criança merece estudar. Davi começou a chorar e então todos choraram, mas eram lágrimas de alegria pura, de alívio, de futuros que finalmente pareciam possíveis. O dia da inauguração da Clínica Popular Maria Helena Costa chegou numa manhã ensolarada. O prédio ficava num bairro simples, acessível para quem mais precisava, mas equipado com tudo que havia de mais moderno. Dezenas de pessoas se aglomeravam na frente, aguardando a abertura. Entre eles, rostos que Júlia reconheceu, pessoas que sua avó havia ajudado, famílias que dependiam de curandeiros porque não podiam pagar médicos particulares. Marcelo subia ao pequeno palco montado para a ocasião. Rafael estava ao lado dele, de pé, segurando muletas, mas claramente mais forte. Júlia segurava a faixa que seria cortada. Bom dia a todos. Marcelo começou a voz firme, mas emocionada. Estamos aqui para inaugurar um lugar especial. Esta clínica leva o nome de Maria Helena Costa, uma mulher extraordinária que dedicou a vida a curar pessoas sem cobrar nada em troca. Murmúrios de reconhecimento ecoaram pela multidão. Maria Helena era minha tia, e embora eu não a tenha conhecido, sei que ela representava tudo que minha família deveria ter sido, mas não foi. Bondade, generosidade, amor pelo próximo. Marcelo fez uma pausa limpando as lágrimas. Meu pai, Augusto Costa, cometeu crimes terríveis, destruiu vidas, incluindo a de Maria Helena. Não posso desfazer o que ele fez, mas posso garantir que o futuro seja diferente. Esta clínica oferece atendimento gratuito para quem não pode pagar. Médicos tradicionais trabalham ao lado de curandeiros, porque cura não tem apenas uma forma e todo mundo merece acesso a ela. A multidão aplaudiu. Júlia sentiu lágrimas escorrerem. Aquilo era mais que uma clínica, era um legado. Era a avó vivendo através dela, através de Marcelo, através de todos que seriam ajudados ali. E agora, Marcelo continuou. Gostaria de chamar minha sobrinha Júlia Costa para cortar a faixa porque foi ela quem me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre escolhas. E eu escolho honrar a memória de Maria Helena, sendo melhor do que meu pai foi. Júlia subiu ao palco trêmula, pegou a tesoura grande que lhe ofereceram e olhou para a faixa Clínica Popular Maria Helena Costa, onde todos são bem-vindos. Vó, ela sussurrou para o céu. Isso é por você. E cortou a faixa. A multidão explodiu em aplausos e gritos. As portas se abriram e pessoas começaram a entrar maravilhadas com as instalações limpas, os equipamentos modernos, os profissionais sorridentes que as recebiam com dignidade. Naquela noite, reunidos na mansão, a família Costa, a verdadeira família Costa, jantava junta pela primeira vez. Marcelo, Rafael, Júlia, Lucas, Marina, Beatriz e Davi. Helena havia sido convidada e aceitara, assumindo o papel de tia carinhosa das crianças. Amélia servia a comida, mas agora também se sentava à mesa porque Marcelo insistira que ela era família. Também quero fazer um brinde, Marcelo disse levantando seu copo de suco. Não há dinheiro, não há sucesso, não há poder. Ao que então? Rafael perguntou. A família que escolhemos, as segundas chances ao
Perdão que cura e principalmente as pessoas extraordinárias que nos ensinam a ser melhores. Todos ergueram seus copos. A família! Gritaram juntos. Depois do jantar, Marcelo encontrou Júlia no jardim, observando as estrelas. Não está pensando? Ele perguntou. Que minha avó estaria feliz? Não apenas pela clínica, mas por tudo. Por Rafael, andando pelas crianças seguras, por você sendo diferente do seu pai. Só sou diferente porque você me mostrou o caminho. Não, você escolheu ser diferente. Eu só dei o empurrão. Marcelo sorriu. Júlia, eu quero oficializar algo. O quê? Quero adotá-la legalmente. Sei que sua avó não pode ser substituída, mas quero que você tenha um pai de novo. Se quiser, claro. Júlia o encarou, lágrimas brotando instantaneamente. De verdade? De verdade. Você já é minha sobrinha de sangue, mas quero que seja minha filha de coração. E Rafael vai ter uma irmã, algo que sempre quis. Júlia abraçou Marcelo com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio. Sim, 1000 vezes sim. Meses depois, num dia comum que se tornaria extraordinário, Rafael deu seus primeiros passos sem muletas. Andou sozinho pela primeira vez, atravessando o jardim até onde Júlia brincava com os irmãos adotivos. Júlia! Ele gritou. Olha, sem muletas! Ela se virou e viu o primo, não o irmão, caminhando sozinho, forte, vivo, sorrindo com uma alegria que iluminava tudo ao redor. Todos correram para abraçá-lo. Marcelo, que observava da janela, sentiu o coração transbordar de gratidão. Tudo havia começado com uma menina suja de rua, entrando num restaurante 5 estrelas, pedindo comida em troca de um milagre. Marcelo havia ido dela, duvidado, desprezado, mas ela havia voltado, havia cumprido a palavra, havia salvado Rafael e no processo havia salvado a todos eles. Se me der comida, eu curo seu filho, ela havia dito. E curou, não apenas Rafael, mas uma família inteira. Curou ódios antigos, feridas profundas, ciclos de vingança, curou com conhecimento, com amor, com perdão. Naquela noite, reunidos sob as estrelas, 7 crianças e 3 adultos formavam um círculo. Não eram perfeitos. Carregavam cicatrizes, dores, passados difíceis, mas eram família. E família verdadeira não é aquela que não tem problemas. É aquela que escolhe todos os dias ficar junta. Apesar deles. Obrigado, Marcelo sussurrou para Júlia. Pelo quê? Por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar, para ser melhor, para escolher o amor. Júlia sorriu. Minha avó costumava dizer, a pessoa mais poderosa não é aquela que nunca cai, é aquela que cai e escolhe levantar. Ela era sábia, era. E onde quer que esteja, sei que está orgulhosa de mim, de você, de todos nós. E ali, sob um céu cheio de estrelas, a família Costa provou que redenção é possível, que amor vence ódio e que às vezes os maiores milagres vêm das pessoas que menos esperamos.